Vamos dar início aí ao nosso Direito Tributário 2. Nosso Direito Tributário 2, que conforme a ementa aí da disciplina, a gente vai estar avançando sobre a parte do Código Tributário Nacional. De uma certa maneira, todas as graduações aí Curitiba e do Brasil usam essa metodologia de separar o direito tributário 1 com a parte constitucional e o direito tributário 2 com essa parte do CTN. E aí, na aula de hoje, trazendo aí nossa primeira percepção sobre o tema, sobre o CTN, a gente acaba lembrando, a gente acaba revigorando algumas noções, alguns detalhes que foram dados lá no direito tributário 1, né, o direito constitucional tributário. Primeiro, trazendo, isso é próprio do princípio da legalidade, né? Então, o princípio da legalidade traz aí dentro do direito tributário uma profunda necessidade de que tudo que seja feito seja realizado por meio de lei. Essa lei expressa a vontade popular, essa lei ela decorre aí da manifestação e aprovação dos deputados, que por sua vez foram eleitos aí por nós, né, cidadãos brasileiros, contribuintes. O que acontece? Quando a gente vai falar da norma jurídica tributária, a gente precisa ter em mente exatamente essa ideia, de que a raiz, né, de toda essa nossa disciplina que a gente vai ver agora, ela tem origem nesse rigor, nessa necessidade de se frear o intuito do fisco de arrecadar ou de invadir na nossa propriedade, né? Então a gente resgata aí, começando com esse material de apoio que você vê na tela, você com uma citação, com uma frase, né, trazida por John Locke. John Locke, lá no século XVII, ele traz que o Estado ele não pode intervir na nossa propriedade sem o nosso consentimento. Esse nosso consentimento, trazendo para a Idade Moderna, para o nosso período atual, diz respeito exatamente à aprovação de uma lei, ou seja, o Estado ele não pode retirar um pedaço do que é nosso sem uma lei que autorize. Tirar um pedaço do que é nosso, a nossa propriedade, também diz respeito à tributação. Tirar nosso dinheiro, passar nosso dinheiro para o Estado de forma compulsória é uma maneira aí de interferir, de desapropriar ou de retirar um pedaço da nossa propriedade. Então, essa ideia que a gente vê, vejo que tem raízes filosóficas aí muito profundas no sentido de proteger o cidadão. Então, o direito tributário ele é tão complexo, tão difícil e tão estranho para alguns, porque exatamente ele tem toda essa teoria por trás dele, no sentido de frear, de bloquear um pouco é, essa grande intenção do Estado, que é arrecadar. Então vejam que isso aí possui raízes aí muito primordiais e já seculares para o nosso entendimento do direito tributário. Então, quando a gente traz o direito tributário, a gente sempre tem que ter em mente isso, né? Que somente uma interferência, somente um, uma autorização legal é que é possível invadir aquilo que é nosso. E aí entra, dentro do direito tributário, exatamente a ideia da norma jurídica, a lei tributária. A lei tributária ela ganha esse contorno, mas ganha esse contorno de uma forma mais profunda ainda, porque nós temos, e já foi estudado lá no direito constitucional, a ideia do princípio da estrita legalidade. Então, mais do que nunca, mais do que qualquer outra esfera do direito civil, ambiental, enfim, de um modo geral, o direito como um todo, no direito tributário, a gente tem aí a estrita legalidade, que, enquanto que nas outras esferas do direito, é aquela noção geral, mais branda da legalidade, ou aquela ideia de que se não é proibido, é permitido, no direito tributário é exatamente ao contrário, talvez com um rigor até maior do que o próprio direito penal. Só exatamente o que está escrito é que é permitido, e conforme a forma prevista na Constituição. Então, você já estudou
em algum momento, algumas leis tributárias exigem, inclusive, lei complementar. Então, aqui nós temos também, né, esse detalhe, além de ser lei, em algumas situações a lei tem que ser na modalidade complementar, a lei complementar. Né? Então, vejam, essa lei tributária, né, é que vai definir, vai estipular uma obrigação para a gente pagar. Esse direito tributário, essa lei tributária, né, vai definir, vai impor uma obrigação de pagar que é compulsória. Né? Então, essa compulsoriedade, essa obrigação de pagar, ela nasce, né, dentro da ideia do que é tributo. Então, o tributo, o próprio conceito de tributo, ele vai estar aí previsto no artigo 3º do CTN, né, o direito tributário, o tributo, é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, eu sou obrigado a pagar, que deve ser paga em moeda ou em valor que nela se possa exprimir, não pode ser uma obrigação de fazer, por exemplo. Esse tributo, esse pagamento, ele não pode ser decorrente de uma pena, de uma sanção de ato ilícito. O tributo é sempre em razão de algo lícito, ou seja, autorizado. E aí vem instituída por lei, né, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse instituído por lei, né, estabelecido por lei, que traz aí os contornos, e aí a Constituição, vejo que o CTN é de 66, a Constituição é de 88. A Constituição de 88 reforça isso de uma forma mais evidente. Então, esse direito tributário é, né, basicamente aí um conjunto de normas. A norma jurídica é o que vai dizer quando que eu posso e sou obrigado a pagar aquele tributo. Se não estiver na lei, eu não vou pagar o tributo. Basicamente isso. Então, o que, que a lei tem que trazer dentro desse contexto da legalidade? Tem que trazer quando o Estado pode vir cobrar esse tributo do contribuinte. A lei é que vai dizer exatamente qual é a tal da hipótese de incidência ou o fato gerador que a gente já vê na sequência. Né? Então, a lei vai trazer uma situação, por exemplo, obter renda, em que eu vou ser obrigado a pagar renda. A lei vai trazer uma situação prevista de que, se eu for proprietário de veículo automotor, eu tenho que pagar o IPVA. Então, vejam, sempre é a lei que vai trazer, não pode ser qualquer outra norma jurídica, não pode ser um decreto, não pode ser uma instrução normativa, nem nada disso. É a lei, em alguns casos, a lei complementar. Desde que, e aí vocês voltam, né, para o direito constitucional, desde que haja uma autorização constitucional também, ou seja, a repartição de competências. Também é necessário a gente verificar isso. Então, vejam, essa norma jurídica, essa regra, ela vai estipular uma hipótese, né, a estrutura da norma jurídica. Nós teremos uma hipótese. Obter renda. Aquele que obtém renda vai seguir aí um mandamento, é obrigado a pagar imposto de renda. E se não pagar o imposto de renda, o que vai acontecer? Ele vai ser aí sancionado, vai ser penalizado com uma multa, com juros e toda a decorrência do inadimplemento, que é execução fiscal, inscrição do nome no CADIM e tudo mais. Né? Então, a gente tem aí que, em regra, né, a norma jurídica ela segue aí essa regra, essa estrutura, em específico a norma jurídica. Bom, essa ideia do direito tributário, né, e avançando aqui nesse esquema, obviamente exclui aí a livre manifestação de vontade. Se ela é compulsória, se ela é imposta, a gente não pode escolher. Uma vez realizado aquele momento, aquela situação, aquela hipótese prevista em lei, a gente vai ser obrigado a pagar. Né? Então, vejam que precisa ter aquela subsunção do fato à norma, né? A subsunção da realidade com o que está previsto na hipótese de incidência. Uma vez que eu realizei a renda, renda o que é? Acréscimo patrimonial. Havendo acréscimo patrimonial, eu faço a subsunção disso à obrigação prevista lá na lei, ou seja, pagar imposto de renda.
Agora, eu posso ter recebido um dinheiro que não é renda, né? Eu posso ter recebido, por exemplo, aí uma compensação de dano moral, dano material. Eu tive um carro, ele foi furtado, eu recebi um seguro. Eu recebi um dinheiro, mas esse dinheiro não é renda, ele só está recompondo o meu patrimônio. Então, vejam, quando a lei diz que renda é o acréscimo patrimonial, eu só vou pagar imposto de renda se tiver acréscimo patrimonial. Se eu estou só recompondo esse valor, aí eu não tenho renda. Ou seja, não há subsunção do fato concreto à hipótese legal, aquela hipótese estipulada na lei. Né? Aquela ideia de tributo é uma obrigação legal ex lege. Bom, como é que funciona o direito tributário? E até rememorando tudo aquilo que foi visto dentro aí do direito constitucional, do direito tributário 1. Primeiro, a Constituição estabelece competências. Ela vai dizer qual ente federativo pode instituir qual tipo de tributo, qual espécie tributária. Ok, uma vez estabelecida a competência, aquele ente tributário vai promover o que é a lei, vai instituir o tributo, vai criar o tributo. Esse ente federativo vai criar o tributo, isso vai ficar na lei, né? Então isso vai estar lá previsto em lei. E aí no terceiro passo, quando eu realizo aquele fato, né? Quando eu tenho a renda, quando eu adquiro a propriedade, quando eu faço a importação, quando eu faço a exportação, aí sim nasce a obrigação tributária. Então, veja, a obrigação tributária, o que é? É quando você realiza no mundo real uma situação cuja previsão anterior dizia que vai gerar aí uma obrigação de pagar o lançamento do crédito tributário. Então, a obrigação tributária nasce quando há perfeita subsunção desse fato à norma, né, o fato à norma. Qual que é o problema dentro dessa ideia aqui? Tanto a descrição hipotética, ou seja, tanto a lei quanto o fato, estão previstos no Código Tributário como sendo a mesma coisa, o fato gerador. Né? Então vejam, qual que é o grande problema aqui da disposição do CTN? Fato gerador, ok, é o nome que todo mundo usa, que se coloca aí no dia a dia das petições, mas qual que é o problema? Veja o conceito do artigo 114 do CTN. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei. Né? Tudo bem, é a lei. Poderíamos entender isso. Então, é a situação definida em lei, ok, essa descrição é hipotética. Mas daí ele complementa, como necessária e suficiente a sua ocorrência. Vejam, aqui tem um evidente equívoco. Ter uma previsão legal não faz nascer automaticamente a obrigação tributária. Então, a situação definida em lei, ou seja, esse segundo passo aqui, ele não é suficiente para nascer a obrigação tributária, né? Essa tal da obrigação principal aqui. Eu preciso ter um fato, né? Então, o fato gerador, o conceito dele, ele é equivocado. Ele diz que é tanto a lei quanto o fato ao mesmo tempo. Só que, né, não tem como, existe uma ordem cronológica nisso daí. Com a expressão fato gerador, o conceito legal de fato gerador é equivocado. Ele tem esse problema de dizer, né, dentro dessa conceituação aqui, de dizer que é tanto a descrição legal quanto o fato concreto. E não é, né? São dois momentos distintos. Então, o fato gerador ele tem essa crítica, esse grande problema. E aí a gente vem, né, aqui em cima, no livro de Geraldo Ataliba, Hipótese de Incidência Tributária, ele desvenda essa teoria, ou ele populariza isso, né? A teoria não foi ele que criou, mas ele populariza isso, falando exatamente esse detalhe, falando assim, para lá, a gente fica falando de fato gerador o tempo todo, mas o fato gerador, ele é equivocado. O conceito dele não é o correto, porque ele vai trazer a situação da lei, a situação concreta no mesmo nome. Então, o que o Geraldo Taliba sugere, e é a melhor técnica em direito tributário? Que essa parte aqui, o segundo passo, que diz que a lei, a descrição hipotética, ele dá o nome de hipótese de incidência. Então, a lei estabelece uma hipótese que, se ocorrer,
vai gerar obrigação tributária. Então, esse fato ele dá o nome de fato imponível. Então, veja, o nome fato gerador, a doutrina, ele acaba sendo desconstituído e dividido em dois, em hipótese de incidência e fato imponível. Alguns outros autores acabam colocando nomes diferentes para isso aqui, mas a divisão é sempre essa daí, né? A divisão é sempre nesse sentido de hipótese e fato. Alguns falam fato jurídico tributável, outros falam só de fato concreto, enfim, conforme o autor aí. Mas a crítica ao termo, a expressão fato gerador, está indicada. Então, essa lei aqui, essa descrição hipotética e abstrata é que está vinculada à ideia da estrita legalidade. Então, essa hipótese de incidência é um conceito legal jurídico, é uma norma jurídica, né? É uma lei e vai trazer aí a descrição, né, ou certos caracteres que vão definir que, quando realizado, vai fazer nascer a obrigação tributária. Né? Então, vai trazer aí conceitos determinados e fechados para que determinada situação se caracterize como uma obrigação tributária e automaticamente faz nascer aquele vínculo jurídico entre o Estado, credor, e o contribuinte devedor. Detalhe, né, que essa hipótese de incidência, aquilo que eu vinha falando, ela sempre vai ter que ser por meio de lei, é próprio do princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1º, né, não se pode criar ou instituir ou aumentar um tributo, tem uma lei prévia, essa hipótese de incidência ela deve ser uma lei, e essa lei, muitas vezes, ela deve aí fazer os contornos de lei complementar. Mas, enfim, o artigo 97 do CTN ele vai trazer aí novamente, né, que somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, né, ou seja, a cobrança e a majoração também. Então, vejam que nós temos aí, né, inclusive expressamente, no inciso 3º, a definição do fato gerador. Tem que ser lei, dentro do princípio da legalidade. Isso significa o quê? Se não está na lei, não existe. Se não existe lei formal obrigando eu a pagar um tributo, eu não vou pagar esse tributo, porque simplesmente ele não existe. É uma hipótese de não incidência. Né? Não há lei, então eu não tenho como pagar esse tributo. Não é aquela regra que na dúvida paga. Não, na dúvida não deve pagar. Né? Essa é a lógica aí dentro do direito tributário. O fato imponível é o fato concreto, né? É o fato aí que você faz, que você realiza. Esse fato, uma vez que ele se subsume, ou seja, ele se atrai, ele consegue se fazer, né, configura rigorosamente a previsão, ele faz nascer aí a obrigação tributária. Então aqui foi feito um quadro, né, trazendo exatamente essa distinção. A hipótese de incidência é uma descrição genérica, hipotética de um fato, é um conceito legal que vai designar também o sujeito ativo, o critério genérico, o critério de fixação, eventual previsão e o critério aí de mensuração. Ou seja, aqui entra um outro aspecto que a gente já vai avançar. A hipótese de incidência, ela não se presta somente para dizer que existe um imposto de renda. Não. A hipótese de incidência, essa previsão legal e por determinação do princípio da legalidade, quando se fala que somente lei pode instituir o tributo e definir o fato gerador, isso significa que a lei tem que trazer todos os detalhes de quem, quanto e como eu vou pagar esse tributo. Vejam, é a lei que tem que trazer, não instrução normativa e não resolução e não decreto, é a lei. Então, a hipótese de incidência, que é a lei que cria o tributo, ela vai ter que me dizer pelo menos 5 elementos aí de como se deve realizar esse tributo. Né? Então, a lei ela não é só dizer a partir de amanhã está criado imposto de renda, ponto. Não, veja, dizer que está criado imposto de renda, ela só vai me trazer um dos elementos, que é o fato o fato principal, o critério material aí que vai dizer, se tiver renda, vai pagar imposto de renda.
mas quem paga, quando eu pago, para quem eu pago, onde eu pago, como eu pago. Isso não está dito na lei. Isso tem que estar na lei, que é próprio do princípio da legalidade. A gente já vê isso na sequência. E contrapondo o fato impunível. Né? Então, o fato impunível é o fato concreto, é o fato jurídico, que vai trazer, né, é palpável, vai determinar aí, vai especificar, vai individualizar quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo, vai dizer qual é o momento do nascimento da obrigação tributária, né, o dia e hora, e vai dizer aí exatamente qual é a medida, qual é o valor que eu vou pagar. Então vejam que quando a gente tem aí a questão e a expressão fato gerador, no termo do artigo 114 do CT, ele mistura tudo isso daqui numa coisa só. Só que são conceitos, são distinções extremamente divergentes, né, e muito diferentes uma da outra. Esse fato gerador, que agora a gente já viu que se chama hipótese de incidência, que é o nome correto, que deve ser tomado aí pela doutrina, pela teoria do direito tributário, em razão dessa ideia, né, do princípio da legalidade ou da estrita legalidade, desdobra-se na ideia de que não basta a lei dizer que existe um tributo ou que fica criado um tributo. Não. Essa lei que vai determinar o pagamento de um determinado tributo, ela deve ser profunda e exauriente, no sentido de delimitar todos os aspectos, todos os critérios aí que vão determinar quem paga, para quem paga, quanto paga, como paga, onde paga, né, e quanto paga. Então vejam, a lei ela deve trazer os aspectos dessa hipótese de incidência. É o nome que o Geraldo Ataliba nos dá aí acerca dessa teoria da hipótese de incidência. Então deve trazer aí os 5 aspectos da hipótese de incidência, ou seja, tem que trazer os detalhamentos. Então a lei tributária, dentro dessa lógica da estrita legalidade, ela deve determinar todos os elementos necessários, os aspectos necessários para que a gente tenha aí o nascimento do tributo, né, e faça nascer, em razão da realização do fato, a obrigação tributária. E quais são esses elementos? Bom, esse quadrinho aqui traz os 5 elementos necessários aí para se constituir um tributo. Então a lei, primeiro, ela vai ter que dizer, determinar o aspecto pessoal. Quem são as pessoas envolvidas naquele tributo, né, naquela cobrança daquele tributo. E quando a gente fala no critério pessoal ou subjetivo, a gente está falando do sujeito, e aí a gente tem dois lados. Tem aquele que cobra e aquele que paga. O que cobra, o que é credor, é o Estado, é a Fazenda Pública, é o sujeito ativo. Né? Então é o ente federado aí que está legitimado lá das regrinhas de competência tributária a instituir esse tributo. Né? Então veja, o sujeito ativo. Sujeito ativo sempre vai ser um ente federado. União, estados, municípios e Distrito Federal. Não pode ser uma pessoa privada, nem uma entidade, nem uma organização, nada disso. Sempre vai ser um ente federado. O que pode acontecer é que esse sujeito ativo, por meio da lei que cria esse tributo, delegue, né, ou repasse para terceiros a capacidade de cobrar e gerenciar aquele tributo. Né? Então, veja, a sujeição ativa é do ente federado, mas por meio de uma lei ele delega a capacidade, não é delegar a competência, é delegar a capacidade tributária para faturar, para receber aquele dinheiro e muitas vezes até para aplicar aquele dinheiro. Então, esse fenômeno de delegar para um terceiro a capacidade nomeia-se aí de parafiscalidade. Né? Então, nós temos o sujeito ativo, de um lado, o credor, que é o Estado. Né? Então, o sujeito ativo é o ente federado. Do outro lado, a gente tem o sujeito passivo, que é o contribuinte. Né? O contribuinte é a pessoa aí que vai ser obrigada a pagar esse tributo. O detalhe é que a sujeição passiva nem sempre vai ser daquela pessoa que
está diretamente envolvida, né? Então, vamos dar um exemplo. O imposto de renda, ele é devido por aquele que obtém a renda. Só que, em algumas hipóteses, a lei pode atribuir a um terceiro a obrigação de pagar aquele valor, né? Então, nós temos aí também a questão da responsabilidade tributária, a questão aí de que é um terceiro envolvido que também pode ser obrigado a pagar aquele tributo, né? Então, nós temos o sujeito passivo, a gente vai ver nas próximas aulas com calma, questão de capacidade, responsabilidade tributária. Então, o contribuinte, né, a pessoa diretamente envolvida, e o responsável, a pessoa aí que está vinculada por uma outra obrigação legal. Bom, nós temos o primeiro aspecto a ser limitado, as pessoas envolvidas. Isso a lei tem que trazer. Além disso, vai ter que dizer quando que nasce a obrigação temporal, a circunstância de tempo, né? Quando que nasce a obrigação, que é o aspecto temporal. Em que momento que surge aí o nascimento da obrigação tributária, né? Então, qual é o momento que se reputa ocorrido aí o fato imponível? Existem os tributos que são num momento, num sentido específico, instantâneos, e aqueles que prolongam-se numa determinada faixa de tempo. Por exemplo, o imposto de renda, ele sempre é aí a soma das riquezas de um período. Então, eles são denominados aí complexos, né? Então, vejam que esse critério aí temporal, esse aspecto temporal, ele é extremamente relevante para a gente poder determinar qual é o momento que se aplica a lei, né? Nós temos todo o princípio da retroatividade, porque nesse momento que vai valer, né, e vai ser aplicada a lei. E é a lei que vigora naquele instante. Não é a lei que vai vigorar no momento do pagamento, não. É a lei do momento do, entre aspas, fato gerador, né, a existência aí do fato imponível. Então, o critério temporal, o aspecto temporal, também tem que estar previsto em lei. Terceiro aspecto, espacial. Aonde que se aplica? Esse aspecto ele é implícito. As leis tributárias elas sempre valem no âmbito de aplicação do ente federado, né? Então acaba sendo um aspecto que não precisa dizer expressamente, né, que o IPTU vale para aquele que está naquele município, não, né? Mas pode e tem que deixar aí, né, de forma implícita. Então algum elemento tem que indicar, né? Então o critério espacial também. Além disso, o aspecto material. O aspecto material ele tem talvez o detalhe de ser o mais importante aí, porque ele que vai dizer qual é a situação da vida que a gente vai ser obrigado a pagar, né? Então, o que é o aspecto material? É o conteúdo. É aquela situação, obter renda, ser proprietário de veículo automotor, importar produtos do estrangeiro, qualquer outro, né? Proprietário de territorial urbano, enfim, todos os impostos aí, tributos que a gente conhece. Veja, o critério material, o aspecto material, né, é ele que vai trazer o núcleo essencial, qual é o verbo e o complemento, né, obter renda, importar produto, industrializar produto, enfim, né, o verbo e o seu complemento, cuja raiz sempre vai ter origem lá na competência constitucional, né? Então, nessa criação do tributo, nessa definição da hipótese de incidência, nunca pode ir além, pode ir a mais do que a Constituição autorizou, senão esse ente federado está exacerbando, ele está indo além do que ele foi autorizado pela competência constitucional. Então, o critério material, o aspecto material, aí vai definir qual é a conduta que vai resultar no pagamento do tributo. E por último, nós temos a base imponível, ou aspecto quantitativo, aí o critério quantitativo, que vai determinar quanto que eu vou pagar, né? Ele vai dimensionar em termos de valores quanto que eu devo pagar a título de tributo. E aí sempre vai ser dividido em uma alíquota. Essa alíquota vai ser um percentual e um valor, uma grandeza monetária aí que vai ser aplicada a essa alíquota. Então aí nós temos o quadro com todos os aspectos que devem vir na lei. Aqui embaixo, né, nessa tela, são os fundamentos legais, né, o Código Tributário Nacional,
Artigo 121, que vai trazer aí o contribuinte e tudo mais. Além disso, o artigo 4º vem dizer que, né, a natureza jurídica do tributo deve ser apurado em razão do aspecto material e da base imponível. Então, vejam, o artigo 4º do CTN ele diz que o tributo ele é definido pelas essas duas características. A questão da avaliação do bem, né, do que está sendo mensurado e qual é a conduta. A soma desses fatores é que vai resultar aí na natureza jurídica no sentido de se é imposto, se é taxa, se é contribuição. São esses elementos aí que vão ser necessários, né, para definir a natureza. Não é o nome que se dá. Se uma lei dizer que imposto é taxa, pode até falar, mas na teoria vai ser verificado esses dois elementos aqui para se definir efetivamente o que é. Avança aqui no nosso esqueminha, no nosso plano de aula, nossa primeira aula em Direito Tributário 2, ressaltando e colocando aqui, né, na teoria e na prática a questão de como os aspectos são importantes. Dentre esses 5 aspectos que a gente mencionou, né, na visão do Geraldo Taliba, ou critérios, na visão de Paulo de Barros de Carvalho, né, e dentre esses aspectos ou critérios, um deles é o critério temporal, o aspecto temporal. É aquele que vai dizer aí em que momento que nasce a obrigação tributária. Bom, esse aspecto temporal ele tem uma implicação direta com relação aí à questão da vigência da norma. A norma jurídica a ser aplicável na relação tributária é aquela vigente à época da subsunção ou da concretização do momento indicado no aspecto temporal, ou seja, o aspecto temporal vai dizer quando que nasce a obrigação tributária. A norma vigente naquele momento é que vai ser aplicável e vai ser apurado aí para fim de pagamento do tributo. Então, vejam, não é a norma vigente na época do pagamento do tributo, né? Não é a norma vigente na época do lançamento do tributo, é a norma vigente na época do nascimento da obrigação tributária, ou seja, quando se realiza o aspecto temporal, aquilo que o Código Tributário equivocadamente chama de fato gerador. Então, é a norma vigente naquele momento. E aí a gente tem, né, e vamos fazer uma pequena lembrança da vigência das normas tributárias, né? Então, normas jurídicas são determinações, são obrigações que a gente deve seguir, elas impõem condutas, né? Isso é a norma jurídica em geral, mas ela impõe a conduta a partir de um certo momento, né? Esse certo momento a gente chama de vigência, vigência aí das regras jurídicas. As vigências, né, ou quando entra em vigor a norma jurídica, ela tem uma disposição específica na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é esse decreto 4.657 de 42, e a regra geral, né, que está ali disposto logo no seu artigo 1º, é que a norma jurídica ela vai entrar em vigor aí a partir de 45 dias de sua publicação, né? Então essa é a regra geral, se não tiver disposição em contrário, ela entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Ok, isso são as normas gerais. E a norma tributária? Vejam, a norma tributária é uma norma jurídica, como qualquer outra, só que ela tem uma particularidade. Ela tem uma particularidade do princípio da anterioridade. Então, o princípio da anterioridade, que está previsto lá no artigo 150, inciso 3º, as linhas A, B e C, né, em específico aí a linha B e C, vem trazer que a norma jurídica tributária, em específico, ela não entra em vigor imediatamente após a sua publicação. Tá? Então a gente vê aí diversas normas jurídicas que contém aí em seu dispositivo, ela começa a valer no dia que publica. O direito tributário, toda norma jurídica que cria um tributo, que aumenta o tributo, ela só pode entrar em vigor ou ter eficácia no momento em que ela obedece o princípio da anterioridade. E aí são as duas regrinhas do princípio da anterioridade.
ela não pode ter aplicação no mesmo exercício financeiro, no mesmo ano, né? Ou ela não pode ter vigência, não pode ter eficácia antes de 90 dias. Né? Então, se a norma é publicada em dezembro, por exemplo, a regra do ano vai ser antes dos 90 dias. Então, tem que esperar pelo menos os 90 dias aí, ou seja, se uma norma é publicada dia 1º de dezembro, ela não começa a valer dia 1º de janeiro, porque o critério do inciso da linha B foi cumprido, mas o critério da linha C não. Então, vai ter que esperar dezembro até janeiro 30, até fevereiro 60, até março 90 dias. Né? Então, são 90 dias aí. E o detalhe é que são 90 dias, não 3 meses. Então, muita gente comete erros aí, porque tem mês que tem 30, tem mês que tem 31, tem mês que tem 28 dias. Né? Então, conta-se em dias mesmo. Então, o aspecto temporal, né, o momento, qual a lei que se aplica naquele momento é a lei que está vigente, obedecido aí o prazo do princípio da anterioridade. Né? Então, a norma jurídica ela pode ter sido publicada, mas mesmo publicada, mesmo em vigor, a eficácia dela não vai ser aplicável naquela obrigação tributária se ela for anterior, né, ao prazo aí estipulado como princípio da anterioridade. Né? Então, a eficácia, né, essa determinação, esse momento em que gera efeitos práticos no direito tributário, deve ser observado aí essa questão, né, da anterioridade, tudo relacionado aí ao aspecto temporal, momento em que se aplica a norma jurídica. E como é que se aplica essa norma jurídica? Né? Então vejam, nós temos o direito tributário criando uma complicação, né? Existe um problema aí que a gente tem no direito tributário, que é o artigo 105 do CTN, que fala o seguinte, né? A legislação aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Né? Então, ok, a lei tributária, né, a lei que cria um tributo, impõe uma obrigação tributária, ela vai se aplicar para os fatos que ocorrerem depois de sua eficácia. Né? Então, publicou a lei, deu início à vigência, passou o período da anterioridade, começou a ter eficácia, os fatos geradores dali para frente, ok, vai aplicar essa norma, essa nova norma tributária. Só que qual que é o problema, né? O problema é esses fatos geradores pendentes que o artigo 105 do CTN vem falar. Né? Vejam só, aqueles tributos, aquelas situações em que o fato gerador, na prática, ela acaba se estendendo por um determinado período. Né? Então, vamos imaginar o imposto de renda. O imposto de renda ele tem como marco inicial 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Né? Então, toda a renda, o acréscimo patrimonial daquele período é somado para se ter aí a base de cálculo do imposto de renda. Esse tipo de tributo, que é durante um prazo, ele é classificado aí pelo CTN como um fato gerador pendente, né? Um fato gerador pendente, ou seja, ele se estende ao longo de um ano. Só que qual que é o problema, né? Se você analisar aí o aspecto temporal, o momento do nascimento do tributo, ele não pode ser estendido a várias situações. Na verdade, o tributo, né, inclusive o imposto de renda, ele vai ter um momento em que ele vai ser aperfeiçoado, em que ele vai ser definido. Aquele momento é dia 31 de dezembro de cada ano, no caso do imposto de renda. Não existe aspecto temporal periódico, como quer fazer parecer aí a norma do CTN. Né? Então, os fatos geradores pendentes. O fato gerador não pode ser pendente, ele vai ter um momento específico. Né? Nesse exemplo do imposto de renda é 31 de dezembro. Não existe aspecto temporal periódico aí que permita que, né, você fique gerando fatos geradores menores para chegar num final e consolidar tudo. Não existe isso. Ele é um momento específico.
Ah, professor, mas eu tenho que antecipar alguns pagamentos, o imposto de renda ele fica retido no meu salário todo mês, então eu fico pagando ele periodicamente. Na verdade, você está antecipando o pagamento, você está fazendo aí pagamentos antecipados e no ano subsequente você vai apurar tudo isso com a declaração de imposto de renda, né? Então você, na verdade, está antecipando o recolhimento de um tributo que é apurado só no final do ano. Inclusive, em muitas situações, a pessoa tem dinheiro a restituir, a devolver, né? O fisco tem que devolver o dinheiro, porque apurou-se que esse recolhimento antecipado foi a maior do que deveria. Vejam, né, não existe aspecto temporal periódico, ele é um momento, um sentido específico. E aí que surge a dúvida com relação à aplicação dessa norma jurídica. Veja, o artigo 105 diz que a lei tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros, ok, aqueles para frente, mas também aos pendentes. Isso aí daria a entender uma norma que fosse publicada, por exemplo, no meio do ano, do direito, vamos pegar de novo o exemplo do imposto de renda, autorizaria que naquela mesma competência, naquele mesmo ano, você teria um pedaço, né, da tributação do imposto de renda com uma norma antiga e outro pedaço com a regra nova. Não é assim que deve ser entendido, né? A gente sabe a ideia, né, e o próprio STJ já trouxe julgados nesse sentido, falando que não, dentro dessa mesma competência, dentro desse mesmo período, não pode ser feita aí o fracionamento, vamos dizer assim, desse fator gerador que o CTN diz pendente, né, não pode ter metade dele você recolheu o imposto de renda numa alíquota e na outra metade com outra alíquota. Não, não pode, porque não existe aspecto temporal periódico, vale a lei, né, e o fato gerador não é pendente, vai valer a lei lá de 31 de dezembro, ou seja, final do ano. Aí, como nós temos o princípio da anterioridade, no caso de imposto de renda, a lei sempre vai ser a lei que inicia o ano, né? O ano subsequente aí a ser aplicado. Então, nós temos essa regrinha, né? Esse problema aí de aplicação das normas jurídicas nos fatos geradores pendentes. E para complementar, e para a gente encerrar a nossa primeira aula, temos ainda a regrinha do artigo 106. Né? Então, veja, o 106 ele fala das possibilidades da retroatividade da lei. Você já viu em direito tributário constitucional, direito tributário 1, que nós temos no direito tributário, assim como, né, todas as normas, o princípio da irretroatividade. A lei ela não pode retroagir. Essa é a regra geral. Com exceção, e aí no direito tributário temos duas exceções. A primeira, quando a lei simplesmente vai trazer aí um conceito, né? Simplesmente ela vai explicar o que é alguma coisa, né? Então, quando a lei seja expressamente interpretativa. Então, tem lá, né, vamos imaginar aí uma discussão sobre o que é um provedor de conteúdo, né? Vamos imaginar lá da internet, uma plataforma, um provedor. No momento em que surgem os provedores e que está consolidado o mercado, não existe uma lei dizendo exatamente o que é provedor. Então, nós temos os provedores que vendem serviço de internet, nós temos os provedores sites que hospedam, nós temos os provedores de anúncios, nós temos vários tipos de provedores. De repente, 5 ou 6 anos depois, vem uma lei e diz que não, provedor é somente aquele que oferta, né, serviços de internet, não quem hospeda site. Ok, veja, é uma nova lei que simplesmente está explicando o que se deve entender como provedor, ou seja, é uma lei interpretativa. Quando surge uma lei que explica e delimita um conceito, esse conceito ele é considerado desde sempre, né? Então não é só daquele momento para frente que se entende provedor como aquele conceito. Não, é desde sempre para trás também. Nessas hipóteses, a lei tributária, quando ela é simplesmente interpretativa, pode sim, né, ter essa interpretação retroativa. E a segunda hipótese, o inciso segundo do artigo 106, vem trazer aí a mesma lógica lá do direito penal, né? Quando a norma jurídica ela deixa de
aplicar uma infração, a nova norma jurídica, ela trata um ilícito e deixa de considerá-lo ilícito, né, ou a penalidade, a nova lei é mais branda com o que era anteriormente, essa lei mais benéfica em matéria sancionatória, em matéria penal, ela vale também para o direito tributário. Detalhe é que o caso não pode ter definitivamente julgado, não pode ter sido definitivamente julgado, ou seja, tem que estar em discussão, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Esse na esfera judicial não se considera aí o embargos à execução, né? Então, até a execução fiscal é o que a gente considera aí o definitivamente julgado, né? Então, julgou a execução fiscal, ela encerra esse julgado. Então, a lei nova não vai mais poder ser aplicada naquele tributo. Mas, enfim, né, assim como no direito penal, muito próximo ao direito penal, nós temos essa indicação própria lá do direito penal. Né? Se você for verificar, vejam que as 3 alíneas desse inciso segundo, todas elas dizem respeito aí a uma penalidade, né? Uma infração, uma pena, uma sanção. Então, vejam, essas hipóteses de lei retroativa, elas valem para a parte sancionatória do direito tributário, que é a parte penal, né? Então vejam que esse instituto é próprio lá do direito penal, porque acaba não se aplicando ao tributo, e somente às penalidades. Então, vem do direito sancionatório, é a lógica lá do direito penal. Então, né, com essa explicação, a gente encerra aí a nossa primeira aula e na próxima a gente segue aí falando das obrigações principais dos contribuintes, dos responsáveis tributários. Então vamos aguardar e um grande abraço, até mais.